Olá, estamos agora começando aqui mais uma etapa de lives num projeto da Gera Saúde em Movimento. Primeira live dessa série que nós faremos agora é sobre atividade física para idosos, que é a minha especialidade. Eu trabalho com isso já há 20 anos e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da atividade física aos idosos e como fazer, como trabalhar com eles com segurança e assim proporcionar mais saúde aos idosos. Primeira questão que as pessoas sempre me perguntam é frequência. Com que frequência, com que periodicidade o idoso deve fazer exercícios? E aqui a gente tem que dividir os públicos, né, dos idosos. E pela Organização Mundial de Saúde e pela legislação trabalhista, né, as pessoas estão se aposentando com 60, 65 anos e alguns já se consideram idosos. E há pessoas com 80 anos que ainda questionam se já são idosos. Então, assim, depende muito da vitalidade, da saúde de cada um. E a gente vai passar aqui exercícios e dicas de saúde para quem tem um bom preparo físico e já está ali nos 80, mas se movimenta bem. Para quem está já com grande dificuldade de mobilidade e até para quem está acamado também, aos idosos que já estão acamados, tá bom? Gente, o idoso deve fazer atividade física diariamente. Exatamente. Todos os dias o idoso tem que se mexer, se movimentar, fazer alguma atividade. Cada dia parado é prejuízo, é perca, é ruim para a saúde do idoso, para o funcionamento do seu corpo, dos seus órgãos, um dia que ele fique parado. E aqui a gente vai trabalhar com atividade física de leve a moderada, que é o correto para a pessoa idosa, e o tempo de atividade física não é grande. 30 minutos. De 30 a 40 minutos por dia é mais do que o suficiente, é espetacular para a saúde desse idoso, tá bom? Então, ele tem que se mexer todo dia, tem que se mexer de 30 a 40 minutos por dia. E a gente vai mostrar aqui algumas boas opções de movimentos e exercícios para você fazer em casa, para o idoso fazer todo dia, tá bom? Outros remédios importantes que o idoso tem que fazer uso diariamente, remédios naturais, sol, luz solar, claro, nos horários adequados, né? Isso é importante para a saúde do idoso. É importante para o metabolismo, importante para os ossos, para a pele, até para o funcionamento da circulação dele. Então, sol diariamente, 15 minutinhos no sol já está ótimo. Se esse tempo no sol for de forma ativa, uma caminhadinha no sol, aí você juntou duas coisas excelentes. Caminhar um pouquinho e pegar sol. Tá bem? É necessário que o idoso tenha isso, um pouquinho de luz solar diariamente, claro, quando o tempo permitir, né? Outro remédio natural que ele precisa é uma boa alimentação, alimentação saudável, frutas, legumes, verduras, tenta trocar um pouquinho os alimentos que são muito refinados, como açúcar, arroz, pelos integrais. Isso vai ajudar muito. O idoso passa a ter uma dificuldade na absorção, na digestão, e então temos que ajudá-lo com alimentação saudável. Outra questão também é o repouso. É importante para todos nós. Dormir e dormir bem, de 7 a 8 horas por noite. E durante o dia tem que haver uma rotina de atividades, coisas que ele faça regularmente, para que ele se ocupe durante o dia e aí de noite ele possa descansar. Se ele fica parado o dia inteiro, sem atividade alguma, ele vai começar a bagunçar os horários aí de dormir
de noite vai estar sem sono, porque já ficou o dia inteiro descansando, parado. Então tem que ter atividades. E tem que incluir, pelo menos em algum momento do dia, uma atividade lúdica, algo gostoso, algo engraçado, algo que ele possa rir, que ele possa se divertir. Um momento musical. A música é muito importante na terapia, no trabalho com o idoso. De preferência, pegue aquelas músicas lá do tempo que ele era jovem, dos bons tempos, né? Isso vai fazer muito bem a memória dele também, memória afetiva. Então, tenha momentos gostosos com esse idoso. E água. Eu trabalho com muitos idosos e a maioria deles não gosta de tomar água. Então eu explico bem para ele a importância da água, é uma coisa sabida, todos nós temos a certeza da importância da água, mas tem gente que não gosta. E o idoso tem uma resistência a querer tomar água. Importantíssimo, dê água, ofereça a todo momento e ele tem que tomar bastante água, tá bem? Então, feitas essas orientações aí, atividade física diária, de 30 a 40 minutos, caminhada todo dia, de preferência no sol, aí já toma um solzinho, alimentação, repouso, água, tá bem? Atividades lúdicas e outras atividades que ele possa se ocupar durante o dia, para não ficar parado o tempo todo. Então agora vamos passar uma série de exercícios que podem ser feitas pelos idosos e pode ser feito de 3 formas. O próprio idoso pode fazer essa sequência, ou pode ter um cuidador, alguém que trabalha na casa com esse idoso, né, que vai orientá-lo e ajudá-lo a fazer essa sequência, ou um familiar, né, que tem aí um idoso em casa e aí vai ajudar o idoso a fazer essa sequência de exercícios, tá bem? Vamos trabalhar em 3 formas: exercícios em pé, exercícios depois sentado e exercícios deitado, tá bem? O mais importante do resumo de tudo isso é mobilidade. O idoso não pode ficar parado. Na verdade, nenhum de nós, né? Até nós mais jovens, adultos, não podemos ficar parados. Ficar parado não é saúde. Ficar parado é você se estragar. É prejudicar o funcionamento dos seus órgãos, prejudicar a sua saúde, atrapalhar a sua imunidade. Estamos num momento onde há necessidade de reforço da imunidade e o exercício ajuda muito nisso, tá bem? O idoso que fica uma semana parado, sem fazer nada, perde muito. Perde no funcionamento celular, ele perde massa muscular, ele perde muita coisa. Não pode ficar parado, tá bem? Vamos lá com algumas dicas. Então, primeiro vamos fazer uma série de exercícios em pé. Olha bem facinho como é que é. Vou me posicionar aqui, ó. Então, o idoso que ainda consegue e tem facilidade de ficar em pé, né? Ainda tem equilíbrio, ainda caminha, e aí você deve estimular que ele caminhe, estimular que ele se mexa em pé durante o dia para não ficar só sentado e só deitado. Então, o idoso que ainda fica em pé, ele tem que ser estimulado a ficar sempre, durante o dia, vários momentos em pé, tá bom? Para que ele não perca isso. Nós aqui estamos trabalhando com coisas que não podem ser negociadas, não se pode perder mobilidade. Nós temos que tentar ganhar, ou pelo menos manter a mobilidade que já existe, tá bom? Então, quando ele estiver em pé, é importante que esse idoso faça exercícios. Primeiro vamos trabalhar com a perna, e aí, como a maioria dos idosos tem dificuldade de equilíbrio, é bom que você tenha algo onde ele possa se segurar. Então eu vou pegar uma cadeira aqui. Então esse idoso pode ser segurado numa cadeira, pode se segurar em algum móvel que seja fixo, que seja firme, né? E aí qual é o primeiro exercício? Vamos trabalhar com coxa, articulação do quadril e do joelho. Ele vai se manter em pé e você vai pedir que ele levante a perna e volte novamente.
tá bom? A altura do movimento, se ele conseguir trazer a perna até aqui, na altura do quadril, excelente, tá bem? Mas a maioria dos idosos já tem alguma dificuldade de articulação, algum problema articular no joelho, uma artrose, ou algum problema, alguma prótese de quadril. Se ele não conseguir fazer o movimento completo, se ele vier só um pouco e voltar, também é bom. O importante é que ele se mexa. Quantas vezes ele vai fazer isso? Lembra que a gente está trabalhando com atividades que ele vai fazer diariamente e meia hora de exercício é o suficiente. Então ele vai fazer uma única série de 20 repetições. Ele faz 20 vezes esse movimento aqui com uma perna, eu estou fazendo com a perna direita, depois ele troca, pode mudar o apoio de lado, não há necessidade, pode permanecer do mesmo lado também. Ele vai fazer com a outra perna 20 vezes também. Feito 20 vezes para cada lado, não há necessidade de repetir. Se o idoso já é acostumado, já é bem ativo, é bem forte, ele pode repetir, lógico. E a gente sempre alterna e vai mesclando exercícios de perna com exercícios de braço. Eu fiz uma sequência de exercícios com a perna, então agora eu faço uma sequência de exercícios com os braços. E por que isso é importante? Enquanto eu descanso um pouco a musculatura da perna, agora eu vou exercitar e mexer com os músculos dos braços. E uma boa opção de exercício é levantar os braços aqui na frente, até a altura do ombro, tá bem? E aí eu retorno. Sobe e desce. Viu que tranquilidade? Isso aqui é importante, vai mexer com a articulação do ombro, um pouquinho de músculos aqui do braço, peitoral, a parte clavicular aqui superior, tá bem? E ele vai fazer isso junto com a respiração. Puxa o ar quando sobe e aí solta o ar na descida, tá bem? Interessante que eu não estou trabalhando com o braço lá em cima. Não há necessidade dele fazer um movimento tão amplo e aí forçar muito a sua articulação aqui de ombro. A maioria das pessoas tem alguma lesão, algum problema na articulação do ombro. E o objetivo é muscular, trabalhar músculos aqui de ombro, braço, um pouquinho de peitoral. Essa amplitude aqui é mais do que suficiente para a pessoa idosa. Puxa o ar na subida, solta o ar na descida. Inspira e solta. Vai fazer também 20 vezes, uma única vez, uma única série, com 20 repetições, para ele trabalhar diariamente, por meia hora a 40 minutos de exercício. É o necessário e importante para a pessoa idosa, tá bem? A gente acabou de mexer com o braço, a gente volta a trabalhar com perna. Toda essa sequência de exercícios que estamos conversando, eu vou deixar ela escrita aqui ao final do vídeo. Quando a gente terminar, eu vou deixar ela ali escrita para você poder depois refazê-la ou passar essa sequência com o idoso que você tem em casa, tá bom? Então a gente volta a trabalhar com perna. Mais uma vez eu vou me apoiar em algo seguro que me ajude no equilíbrio. E é importante que o idoso tenha cuidado com isso, tá bem? Estar sempre apoiado para ajudar a fazer o equilíbrio quando ele for fazer um exercício que ele vai se apoiar numa perna só. Então eu vou estar segurando na cadeira ou num móvel e aí eu vou apoiar o meu peso na perna esquerda e a perna direita vem lateralmente, que a gente chama de abdução do quadril, né? Afastar aqui, ó, lateralmente a perna. 20 repetições também. Importante que ele mantenha aqui o tronco, né, equilibrado. Ao fazer o exercício, ele não incline a parte de cima, mantenha aqui reto e mexa só do quadril para baixo, fazendo esse movimento lateral 20 vezes. Depois ele troca o lado de apoio. Eu vou virar aqui para o outro lado. E aí eu vou apoiar agora na perna direita para fazer com a perna esquerda, abrindo lateralmente. E aí ele faz mais 20 vezes. Olha que interessante nessa sequência de exercícios. Eu já trabalhei com os músculos da frente no primeiro exercício. Agora estou trabalhando com os músculos laterais externos e internos nesse segundo exercício. E a gente já trabalhou quase com a maioria dos músculos da perna. Terminou essa sequência lateral com a perna,
volto a fazer uma sequência de exercícios com os braços. E aí eu separei para esse momento o exercício de rotação dos ombros, que é o idoso fazer esse movimento aqui, ó. Eleva um pouquinho o ombro e puxa para trás, bem suavemente, bem devagar, puxando os ombros para trás. É muito comum o idoso, ainda mais se emocionalmente ele já está um pouco abalado, ele vai ter aquela postura cifótica, com os ombros rotacionados internamente. Então ele tem aquela postura curvadinha, com o ombro assim para frente, cabeça proeminente. Então esse exercício é importante para mexer um pouquinho aqui com os músculos, né, da cintura escapular e trazer um pouquinho a postura do ombro aqui, ó, puxando ele para trás. 20 rotações também, trazendo bem o ombro, puxando bem o ombro para trás. Ó, fizemos uma sequência de 4 exercícios em pé. Levantando a perna aqui na frente, 20 vezes de um lado, e aí 20 vezes com o outro lado. O idoso deve estar apoiado, segurando em algum objeto, em algum móvel, segurando na cadeira. Eu estou aqui na cadeira segurando aqui, ó, para que ele possa manter o equilíbrio. Alternando esse exercício com elevação do braço na frente, levantando o braço aqui frontal, junto com a respiração. Puxa o ar na subida e solta o ar. Vai fazer 20 vezes. E essa respiração é importante. Nós temos que trabalhar muito exercícios respiratórios com o idoso. Então ele inspira, nesse momento que sobe o braço, e solta o ar quando o braço está descendo. Tá bem? Outra coisa importante, fora esses 4 exercícios que a gente acabou de mostrar para vocês. Todo e qualquer movimento que o idoso consiga fazer em pé, ele deve ser estimulado. Então, se ele consegue dobrar a perna para trás, excelente. Pode fazer também, dobrar a perna para trás. Tá bem? Se ele consegue fazer uma caminhada lateral, deixa ele fazer uma caminhada lateral. Caminhar andando de ladinho. Tá bem? Isso vai ser muito importante, trabalhar lateralidade, equilíbrio, isso é muito bom. Agora vamos passar uma sequência de exercícios para fazer sentado, para o idoso que já não é muito ativo, já não caminha e fica mais tempo sentado ou deitado. Então nós vamos agora trabalhar um pouquinho a atividade com esse idoso, tá bem? Primeiro exercício que a gente pode fazer, e aí às vezes é importante fazer com o auxílio de alguma pessoa, é o exercício de levantar e sentar. Mas para tanto, o idoso não pode estar sentado num sofá ou numa cadeira que seja muito baixo. Olha aqui que postura tranquila. Eu não estou num assento que é muito baixo. Meu assento ele é maior, é mais alto do que a altura do meu joelho. Então meu quadril já está um pouco acima do meu joelho. Infelizmente a maioria das cadeiras e assentos de sofá, a gente fica assim, ó. O quadril fica mais baixo do que o joelho. E aí a pessoa para levantar de um lugar desse, misericórdia, sofre. Então, ao fazer esse exercício com o idoso, que seja numa cadeira mais alta, ou num sofá que tenha uma altura maior, onde o joelho esteja um pouco abaixo da linha do quadril, ou talvez na mesma linha, também fica bom. Ele vai estar com os pés paralelos, na mesma distância dos ombros, nem muito aberto, nem junto, né? Mesma distância dos ombros. O idoso que não tem dificuldade, você vai pedir que ele se levante e que ele sente. Esse é um exercício que vai trabalhar bastante, vai forçar bastante a perna. O idoso que já tem algum problema no joelho não vai gostar desse exercício. Então você opte por outros que eu vou mostrar daqui a pouquinho, outros exercícios, tá bom? Para quem tem o joelho tranquilinho, sem grandes queixas, sem grandes problemas, ou aquela artrose que já está estacionada, já passou do momento de algia, né, de dor, aí você pode fortalecer
musculatura de quadríceps, articulação, tendões, com esse exercício. Alguns idosos têm a dificuldade, porque tem pouca força de abdômen e de costas, e de perna também, para fazer esse movimento de levantar. E aí vale sim uma ajuda do acompanhante, do cuidador ou do familiar, de apoiar nas mãos, segurar. Você vai segurá-lo assim. Ele vai colocar a mão dele no teu antebraço e a sua mão estará segurando o antebraço do idoso. Não é segurar pela mão. Puxar pela mão, você primeiro vai estar forçando aqui o punho, se você puxar o idoso pela mão para subir. A mão dele vai apoiar no seu antebraço e a sua mão vai segurar o antebraço dele. Essa é a posição para fazer um auxílio leve, um auxílio quase psicológico, para que esse idoso se levante. Então ele vai segurar em você e você vai auxiliá-lo levemente. Tá bem? Não estamos falando aqui de você levantar o idoso. Estamos falando de você auxiliar o start, né? A saída da inércia, que é esse primeiro movimento aqui, ó. Nesse primeiro movimento é uma dificuldade. Depois que fez isso aqui, ele sobe. Mas sair da inércia é difícil. Então você pode fazer um apoio. Aqueles cuidadores ou familiares que vão levantar o idoso e apoiam ele aqui por trás, pelas costas, pelas escápulas, aí não é o objetivo do momento agora. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de transferência do idoso de uma posição para outra. Não é o caso agora. Estamos falando de exercício. No exercício, um apoio leve, praticamente um apoio emocional, psicológico, para só tirar da inércia e ele fazer esse início de levantada. E aí ele vai sentar e levantar com uma leve ajuda sua e vai estar trabalhando força, vai estar exercendo aqui uma grande força com a perna, com o quadríceps para poder fazer esse movimento. Tá bem? Num outro momento a gente vai conversar com vocês sobre transferência de posição, que aí já é uma outra questão. Então você pode fazer esse exercício sentado de levantar e sentar o idoso que vai dar na cadeira, tá bom? Depois que ele levantar e sentar, vai estar cansadinho, deixa ele sentar, respirar um pouquinho, recuperar o fôlego, e aí a gente pode trabalhar com ele da seguinte forma: abrindo os braços lateralmente. Então ele vai estar bem apoiado, ele pode agora manter as costas apoiadas também, os bracinhos soltos aqui. É só abrir lateralmente e volta. Esse movimento a gente trabalha mais uma vez com ombros e musculatura um pouco do braço. E é importante, e o meu acréscimo desse exercício aqui, na verdade, é trabalhar com a respiração. Todos esses movimentos com o braço para frente, para o lado ou para cima, eles proporcionam expansão torácica. Nós temos um maior espaço intercostal, aqui entre as costelas, que vai permitir um maior volume de oxigênio. Então, isso ajuda o seu pulmão a captar mais ar. E isso é importante. Então, eu estou aqui abrindo lateralmente, eu estou levantando o braço e isso expande aqui a minha caixa torácica. Eu tenho mais espaço. Eu posso absorver maior volume de oxigênio. Então, a gente vai trabalhar esse movimento com a respiração. Ele vai puxar o ar enquanto levanta o braço e solta o ar na descida do braço. Tá bom? Na sequência que estamos fazendo aqui, 20 movimentos, para podermos ter um treino de meia hora com esse idoso, que é mais que o suficiente para ele poder manter a saúde. Tá bem? Então, ó, respira e solta. Percebe que eu não estou indo com o braço lá em cima. Poderia? Poderia. Se ele não tem nenhuma lesão, não tem nenhum incômodo, para ele é confortável fazer esse movimento, tranquilo. A maioria dos idosos já tem uma lesão, alguma coisa que incomoda, ou até mesmo já a imobilidade, né? Aquela articulação que já está rígida, já está dura, e aí ele vai conseguir fazer talvez nem até aqui a altura
dos ombros, talvez ele faça só um pouco e já é válido, tá bem? É a amplitude que o corpo dele ainda permite, é o tanto que ele ainda consegue mexer, tá bom? O importante na atividade física com o idoso é isso, é o imobilismo, é tirar ele de ficar parado, né? É mobilidade. Ele ficar imóvel não é o interessante. Então, tudo que ele possa fazer de movimento estando sentado é importante. Terminando essa sequência aqui, a gente fez o de levantar e sentar, um de exercício de respiração junto com o movimento dos braços. Um exercício muito importante também é fazer a extensão, que é esticar a perninha. Deixa eu ficar de lado aqui para vocês, para melhorar a visualização. Ele vai estar sentado e a gente vai pedir que ele estique a perna e volta, tá? É lento, não é para ser rápido. O importante aqui é a qualidade do movimento. É ele tentar chegar a esticar o joelho, esticar a perna e retornar. Também vai fazer 20 vezes para um lado e depois fazer 20 vezes para o outro. Poxa, mas eu sinto que quando ele faz isso, há um atrito, tem um creque-creque, tá crocante o joelho. Olha só, articulações estalam e rangem. Qual é a questão aí? Se está fazendo barulho, mas não está doendo, então o movimento é válido. Você está trabalhando a articulação, está trabalhando os tendões na articulação e está trabalhando o músculo. Se não está doendo, de vez em quando dá uns estalinhos, tem uns barulhinhos e uma resistência, né? É muito comum em quase todos os idosos, já perdeu parte da cartilagem, líquido sinovial já não está mais assim, né? Lá essas coisas. Fora as doenças articulares muito comuns. Então, tem um certo atrito, tem um certo barulhinho. Se não é dor, se não está doendo, vamos exercitar, que fortalece os tendões, fortalece músculos e pode melhorar, ajudar a melhorar o joelho também. Faz 20 com um lado, faz 20 com o outro lado. Esticando bem a perna até o máximo que ele puder. A maioria deles não vai conseguir fazer nessa amplitude que a gente está fazendo, tá? De tentar estender mesmo a perna. Talvez ele consiga levantar só um pouquinho e volte. Que seja dessa forma. Que levante só um pouquinho e retorne. Mas faça, deixa ele fazer. Estimula ele a fazer esse movimento todo dia. Esticar e voltar a perna. Certinho? Aí ele terminou esse exercício com os dois lados, 20 para cada lado. E a gente pode trabalhar um pouquinho agora com os braços, enquanto as pernas descansam. E tem um movimento que é parecido com o da remada, né, que a gente puxa. Tem um aparelho na academia que a gente puxa o braço. O idoso não precisa fazer puxando nada. Mas é um exercício importante que a gente trabalha com parte da musculatura de peitoral, costas, também com ombros e braços. É um exercício que mexe com vários músculos. E eu acrescentaria aqui, se houver a oportunidade do idoso ter uma coordenação motora melhor, você fazer ele alternado. Então você pede que ele estique os braços, aí ele vai dobrar um e depois ele vai trocar. Enquanto um vai, o outro volta. E ele vai levar o cotovelo lá atrás, toda vez. Só o movimento dele manter esse braço aqui em cima, já cansa. Dele manter o braço aqui, ó, não está aqui na perna descansando. Só ele estar com o braço aqui erguido, já cansa. E ele vai fazer, então, alternando 20 movimentos, esticando bem o braço e puxando bem o braço. Isso aqui acaba fazendo uma leve rotação também do tronco. Ele vai fazer uma leve rotação do tronco cada vez que ele alternar o movimento do braço. A gente trabalha tronco, trabalha peitoral, costas, ombros, musculatura dos braços, coordenação motora, parte cognitiva, tudo no exercício só. Tá bem? Um exercício fácil e tranquilo que o idoso pode fazer. Lembrando que todo e qualquer movimento que esse idoso consiga fazer ainda sentado,
estimule para que ele faça, tá bem? Ó, deixa eu mostrar agora para vocês, por exemplo. Passamos aqui 4 exercícios para fazer com um idoso nessa posição. O primeiro foi de levantar e sentar, que ele pode fazer com o auxílio de alguém para poder tirar da inércia e fazer esse início de levantada, tá bom? Passamos um movimento junto com a respiração de abrir os braços lateralmente, e aí inspira quando sobe e solta o ar quando desce o braço. Também mostramos para vocês o exercício de extensão, né? Estica aqui a perna, extensão do joelho, 20 vezes para cada lado. E depois, por último, esse movimento com o braço, vai um à frente e vai trocando. Para frente, para trás, trocando a posição dos braços. O que mais que eu posso fazer com esse idoso sentado? Todo e qualquer movimento que ele consiga. Ele consegue puxar a perna para cima? Excelente. Estimule para que ele faça. Ele consegue abrir e fechar? Assim, ó, afastando os joelhos e voltando? Ótimo. Faça esse movimento. Levantar também os calcanhares. E esse é um exercício importantíssimo para o retorno, né? Ajudar a circulação, não ficar com problemas de pé inchado, dormência, formigamento. Então, levantar os calcanhares, ficar na pontinha do pé. E o inverso também, apoia só o calcanhar e levanta a pontinha dos pés. Também é importante que esse idoso faça. Deixa eu abaixar um pouquinho o vídeo aqui para melhorar a visualização de vocês. Ó, então ele pode levantar a pontinha do pé, ou apoia na pontinha do pé e levanta os calcanhares. Esses dois movimentos são importantíssimos para as pernas, para a circulação, para o retorno. E o idoso pode fazê-lo sentado todo dia. É importante que ele faça esses movimentos, tá bem? Com os braços, se ele consegue abrir os braços lateralmente, também estimule para que ele o faça, junto com a respiração, tá bem? Se ele consegue esticar o braço lá para cima, então peça que ele faça esse movimento também. Pode fazer os dois, pode fazer alternando. Também é importante que ele faça algum movimento com o pescoço. Ele pode devagarzinho levar o pescoço lateralmente, olhar para cima, olhar para baixo, girar a cabeça para um lado e girar a cabeça para o outro. Infelizmente, a maioria dos idosos tem uma grande rigidez aqui, ó, na cervical. O pescoço já está ali duro, parece uma coisa única. Ele não consegue mexer direito a cabeça, tem que virar o corpo todo. Então ele tem que aos pouquinhos ir trabalhando e mexendo com essa musculatura. E isso tem que ser diariamente. Então já mostramos para vocês uma sequência de exercícios em pé, sequência de exercícios sentado, e agora vamos mostrar uma sequência de exercícios que o idoso pode fazer deitado. Deixa eu só melhorar a posição aqui para vocês poderem ver melhor. Vou abaixar um pouquinho. Excelente. Ainda vai dar para ver bem. Ok? Então vamos lá, ó. Essa sequência deitada pode ser tanto para o idoso que já é acamado, que não anda, não levanta, né? Não caminha, mas também é para o idoso que ainda caminha, que vai fazer o exercício em pé, vai fazer o exercício sentado, e aí faz essa sequência dos exercícios deitados também, ok? O primeiro exercício é um que eu adoro, trabalho com todos os idosos esse exercício, que é o seguinte: o idoso vai estar deitadinho lá, belo e pleno, deitado em berço esplêndido, e aí você pode trabalhar de duas formas. A gente vai trabalhar um movimento de elevação da perna, né? A gente chama de flexão de quadril, que é levantar a perna esticada. Agora, duas coisas importantes. Na maioria dos casos, a gente trabalha com uma perna dobrada para dar apoio à lombar. E aí a outra perna esticada sobe e desce. Tá bem? Mas, em alguns casos, o idoso não consegue manter essa posição por alguma dor no joelho,
ou por algum incômodo no quadril, essa posição, se for difícil de manter a outra perna dobrada, nesse caso é preferível fazer o exercício com as duas pernas esticadas, mas fazer o exercício, né? E aí só o cuidado com a amplitude, não precisa levantar muito. Aí ele levanta só um pouquinho, tá bom? Não chega nem a 45 graus. Levanta um pouquinho e volta. Perna esticada, que é o mais importante nesse movimento. Vai fazer 20 vezes, depois faz 20 vezes com a outra perna. Certinho, ó. Sobe e desce. Bem bonitinho. Bem tranquilinho. Faz 20 vezes também com a outra perna. E aí isso já vai ajudar bastante a fortalecer aqui, ó, a articulação de joelho, musculatura da perna. Esse exercício, nos exercícios deitado, é um dos que eu mais gosto de colocar em prática com os meus alunos. E aí a gente também vai alternar. Fez um exercício de perna, vamos fazer um exercício de braço. E aí um exercício muito bom aqui é abrir os braços lateralmente. Então ele vai afastar lateralmente os braços e aí volta lá em cima. E por que eu gosto desse movimento? Mais uma vez por causa da respiração. Quando a gente afasta, estamos aqui, ó, expandindo caixa torácica, maior espaço para adentrar o oxigênio. Então ele vai inspirar, vai puxar o ar enquanto afasta os braços e solta o ar na volta. Puxa o ar e solta. E aí faz 20 vezes esse movimento. Todos esses exercícios de braços, onde a gente coordena com o exercício respiratório, é importante que não haja momento de apneia. Ele não deve prender o ar o tempo todo, ou ele está inspirando, ou ele está expirando. Ou ele está puxando o ar, ou ele está soltando o ar. Mas ele não deve prender a respiração, tá bom? Isso é fundamental em qualquer exercício respiratório. Não é o momento, não é o objetivo desses exercícios respiratórios que a gente faz junto com o movimento do corpo, o trabalho de prender a respiração, tá bom? Então é o tempo todo puxando o ar ou soltando o ar. Terminada essa sequência, um outro exercício também que é fundamental para o idoso e pode até ajudá-lo com incontinência urinária é a elevação do quadril. Então ele vai estar deitadinho, vai deixar as pernas dobradas e aí você pede que ele eleve o quadril e volta. Nesse movimento de elevação do quadril, você pede que ele contraia, faça uma contração do glúteo e do abdômen toda vez que elevar. Subiu o quadril, contrai a musculatura, desce e relaxa a musculatura. Então ele vai subir e vai descer o quadril. Esse movimento é importante, trabalha com a musculatura do quadril, trabalha com lombar, trabalha com o abdômen, também trabalha com a musculatura de perna. Quando você eleva o quadril, a sua perna se contrai, a musculatura de quadríceps aqui para manter a perna, o quadril elevado. Então o exercício trabalha vários músculos e ajuda também com relação à continência urinária, que trabalha a musculatura pélvica. E ele pode conjugar esse exercício de elevação do quadril com o movimento de abrir também. Então ele está lá deitadinho, acabou de fazer a elevação, ele pode fazer o de abrir e fechar. Abre e fecha. E qual é o importante desse movimento? Nessa posição, a ação da gravidade favorece. Quando ele abre, ele pode deixar cair a perna um pouquinho. A gravidade favorece aqui que ele abra. E aí ele volta, trazendo o próprio peso da perna e a ação antigravitacional para fechar a perna. Então esse exercício também é bom, de abrir e fechar.
depois que ele fez a elevação do quadril. Aí já faz esse conjugadinho aí para poder trabalhar com essa musculatura toda, tá bem? Terminou esse movimento com a perna, vamos fazer mais um com o braço. E eu deixei um trabalho agora de braço para fazer deitado, que é o trabalho de bíceps. E por que eu não trabalhei o bíceps em pé ou sentado? Por causa da posição do cotovelo. É muito comum para o jovem e o adulto, no trabalho de bíceps, acabar errando no movimento aqui do cotovelo. Então eu gosto de trabalhar no idoso o músculo do bíceps com ele deitado. Sabe por quê? Ele vai estar aqui, ó, bonitinho. O braço está apoiado na cama, então não tem como ele empurrar esse braço para baixo, porque o braço já está apoiado. Com isso eu meio que isolo o músculo e eu vou pedir só para ele dobrar o braço. E aí não tem como ele empurrar esse cotovelo para trás. É só o bíceps puro e simplesmente trabalhando. Ele vai dobrar o braço e eu faço isso geralmente com algum peso. Mas você não precisa comprar peso, você pode colocar um pezinho aí de uma lata de milho, uma lata de ervilha, que ele possa segurar e ele vai fazer esse movimento de flexão do cotovelo, trabalhando o bíceps. Tranquilo? E aí vai ser um trabalho bem bonitinho para ele fazer com o braço. Então olha só, o que mais que o idoso pode fazer estando deitado? Todo e qualquer movimento que ele ainda consiga fazer. Então, qual é o resumo do trabalho de atividade física com idosos? Deixa eu voltar aqui para conversar um instantinho com vocês. Gente, o resumo é o seguinte: não pode ficar parado. O idoso tem que fazer exercício diariamente, de 30 a 40 minutos, não precisa passar disso. Ele tem que caminhar, o idoso que ainda caminha deve caminhar, pegar sol, tomar água, se alimentar bem e dormir bem. E o exercício, ele tem que fazer, os que ainda podem, exercício em pé, exercício sentado e exercício deitado. Quais exercícios em pé? Todo e qualquer movimento que ele consiga fazer em pé, estimule para que ele faça. Passamos aqui alguns, eu vou deixar escrito aqui no finalzinho, né, na descrição do vídeo, eu vou deixar escrito os exercícios que eu passei com vocês. Quais exercícios ele deve fazer estando sentado? Todo e qualquer movimento que ele consiga fazer sentado. E eu vou deixar escrito aqui os que a gente mostrou para vocês. E deitado, e aí principalmente eu falo agora com um idoso que é acamado, que já não consegue andar, ele tem que fazer exercícios, esse idoso que é acamado, porque senão o quadro de saúde dele se agrava, e aí começa a ter falência de órgãos, e a situação da saúde se agrava bastante. Então, o idoso tem que mexer com o corpo, tá bom? Há uma área que a gente estuda em gerontologia que é sobre isso, o imobilismo. Não pode ficar parado. Tá bem, galera? O resumo é mais ou menos isso. Espero que eu tenha colaborado com vocês. Amanhã nós temos 2 lives. A primeira às 3 horas com a nutricionista Rosângela. E nós vamos falar sobre alimentação saudável para idosos. E depois nós teremos uma outra live ainda, finalzinho da tarde, comecinho da noite, lá pelas 18 horas, sobre treinamento de força, com uma colega especialista em treinamento de força. E aí vai ser bem legal conversar com vocês sobre isso também, tá bom? Um grande abraço, se cuidem bem e a gente se vê nas próximas lives, nos próximos encontros que teremos para ajudar vocês a terem mais saúde. Gera Saúde em Movimento, colaborando com vocês. Um abraço, até a próxima!